Tá ouvindo a minha voz direitinho? Muito. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Até que enfim nós conseguimos um tempo para conversarmos um pouco e falar sobre saúde mental nesse tempo onde a gente vê tanta informação e às vezes não são informações verídicas, né? Tem muito sensacionalismo no meio disso e obrigado por aceitar o meu convite de estar aqui comigo nessa live. É só para agregar com mais e mais. Doutor, eu fico muito feliz com o convite. Deu certo. Tudo hoje deu certo, né? Nós cruzamos ali informações. A Angelina já dormiu. Então, eu vou poder ficar aqui contigo para a gente trocar ideias que são muito importantes, sabe, doutor? Para que cada um que passar por nós tire as suas conclusões, né? Sobre temas que afetam a todos nós o tempo todo. O tempo todo. Não é? Eu estou vendo aí atrás de você sobre um estresse bem destacado. Eu fico feliz da gente poder falar sobre isso, doutor, porque muitos de nós subestimamos demais as consequências do estresse. E é um Nós estamos, veneno, está o tempo inteiro. nós, tanto você, né, que saiu em mídia o seu quadro de burnout, quanto eu também fui vítima desse veneno, do esgotamento, da má administração do tempo, má administração do estresse, e quase nos custa a profissão, que é aquilo que a gente gasta uma vida, um tempo inteiro estudando e investindo tantas coisas para poder chegar a algum lugar. E quando a pessoa se vê dentro de um processo de burnout, um processo de adoecimento, ele se vê tão vazio de propósito, vazio de vida, vazio de vontade de estar ali, ele perde aquele insight, né? Eu costumo igualar essa questão do burnout, quando a pessoa está gravemente ferida, como se faltasse o primeiro amor. Quando a gente se apaixona por alguém e a gente quer contar para todo mundo que a gente está apaixonado, que a gente está no romance, a mesma coisa acontece com a profissão. A gente encara, a gente estuda, a gente se dedica, mas se não houver um balanço entre demandas, serviço, demandas e reposição energética, esse cara ele vai ir para o adoecimento. E a gravidade esse cara consegue retornar ao trabalho ou será que ele vai de mal a pior e é o fim da carreira dele, né? Existem pessoas que até trocam de carreira porque ficam tão amargurados e sem sentido que eles esmorecem. Eu usaria também, doutor, além de amargurado, decepcionados. O burnout, eu digo, né, que é um freio, não é o fim, dependendo do caso, porque em alguns casos, sim, pode ser o fim da carreira, né, de alguém, dependendo do estágio que você deixar chegar, mas é uma decepção tremenda, sabe, doutor? Não sei como foi a sua experiência, mas hoje, olhando para mim há 4 anos depois, eu consigo perceber exatamente quais são os 50% de responsabilidade do ambiente profissional e quais são os 50% responsabilidade a minha, ou seja, de cada indivíduo. E aí é uma decepção geral, porque por mais que você não tenha aquilo que você precisava para não chegar onde chegou, você também não acreditou que o estresse pudesse causar tantas coisas negativas. Quer uma conta, doutor, simples, para todo mundo que está aqui chegando? Recursos e demandas. Se as suas demandas forem maiores que os recursos, vai dar ruim. Cedo ou tarde não vai ser legal, a conta não fecha. Não fecha. Eu lembro de uma postagem sua, foi exatamente lá em maio, no mês do trabalho do ano passado, que você botou uma plaquinha assim, o funcionário do mês vira, eu tentei até procurar para poder postar hoje, vira o afastado do INSS daquele mês. Era mais ou menos assim a sua postagem. Aquilo me chamou muita atenção, porque hoje a gente vive numa cobrança, nós somos criados desde pequenininhos a produzir, porque o trabalho ele tem esse significado do valor que a pessoa tem na sociedade. Se você trabalha, você é um cara legal, você é um bom partido, você é a pessoa que merece o respeito. Se você não trabalha, você é um cara que não está a fim de trabalhar, é um ator, vamos dizer assim, entre aspas.
e isso tudo prejudica, né, o entendimento de doença. E todos nós temos que nos conscientizar de tudo isso. Você acha que eu deveria desativar os comentários? Não, por mim não, doutor, pode deixar, porque assim a gente vai... Tá todo mundo já cansado de me ver, assim a gente vai vendo aqui os comentários. Doutor, essa semana eu entrevistei uma professora da GV. Aliás, quero já te convidar para participar do Zencast, que é o podcast do Zen Club. E a GV, essa professora, ela participou de uma pesquisa com 28 países para falar sobre lideranças anti-burnout. Então, são 28 países, e o Brasil está dentro desse grupo, em que eles estão estudando qual é o perfil de um líder anti-burnout. E ela trouxe, né, essa matemática que eu acabei de dizer, que é demanda e recurso. Em qualquer circunstância da vida, se a gente quiser extrair mais do que tem de recursos, nós teremos um desequilíbrio. Só que no caso do desequilíbrio relacionado ao burnout, ele primeiro afeta o indivíduo e depois ele vai afetar o ambiente profissional também. Então, quem está nos ouvindo, não pense que o burnout afeta o indivíduo. O burnout afeta todas as áreas do indivíduo, a família e o ambiente profissional também vai ser afetado cedo ou tarde, por questões financeiras, treinamento, substituição e de reputação. Porque, doutor, nós já vivemos muitos anos com muitas pessoas defendendo os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Ninguém mais questiona isso. Só que agora a gente tem que ter uma grande campanha, e quanto mais pessoas estiverem conosco, para defender isso que está atrás de você. Os EPIs para a saúde mental, os equipamentos de proteção individual, ou seja, de segurança, para nos blindar do estresse. E aí, doutor, eu gostaria já de lhe fazer uma pergunta. Vamos aqui, né, trocar perguntas. Isso aí. Mas, só uma questão. Aquilo que você disse sobre ser funcionário do mês depois do afastado do mês está no curso da produtividade sustentável. E às vezes nós queremos tanto alcançar aquele status de funcionário do mês que a gente ignora a possibilidade que nós podemos, ao alcançar esse estado, custe o que custar, nada contra, tá, gente, você é o funcionário do mês. Você pode sim ser o funcionário do mês, desde que isso não esteja te levando para um desequilíbrio. Né, doutor? Senão, nenhum sucesso vai compensar. Verdade. O que tem acontecido, e graças, né, a todo o movimento que tem surgido, a OMS, as redes sociais, é a valorização da saúde mental. Quando o indivíduo ele tem características favoráveis ao adoecimento, nós não estamos falando aqui contra empresa nenhuma, não estamos estimulando a pessoa afastada do trabalho, jamais. Nós estamos estimulando aqui, nós estamos falando sobre como administrar o tempo, o trabalho, as demandas e os recursos. O que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida e continuar sendo produtivo? É isso que é o que a gente tem que carregar, né? O que a gente tem que levar para as pessoas. Mas aí, uma coisa, Isabela, que quando eu estava programando o texto, né, o que a gente vai falar nessa live, e a gente fala muito, às vezes, sem mostrar para as pessoas essa questão que às vezes as pessoas não conseguem montar na cabeça em 3D o que acontece no organismo durante esse período de estresse, o que é a diferença entre estresse agudo, estresse crônico, o que é o burnout, como ele se manifesta, como é a evolução disso. Então, eu trouxe para vocês o seguinte, como o cérebro e o corpo... Tá dando para ver direitinho? Sim, se quiser aproximar um pouquinho vai dar para ler melhor, isso. Show. Como o cérebro e o corpo eles funcionam sob o estresse. Para a gente ficar estressado, ou para gerar uma reação de estresse no organismo, nós precisamos de fatores gatilho. É um chefe que às vezes faz uma exigência um pouco demasiada, ou tantas demandas para poder bater meta, está chegando o final do mês, então existe um gatilho que gera uma reação de estresse. E como é que o nosso corpo ele reage a isso? Primeira coisa, é como se o seu cérebro ele interpretasse essa informação e levasse para um lugar que nós chamamos o coração das emoções,
que é no sistema límbico, num lugar chamado amígdala cerebral. E essa não é a amígdala de dentro da boca, gente. É a amígdala que está dentro do cérebro. Então, com isso, essa amígdala, mediante esse fator de gatilho que a estimula, ela manda uma informação para a suprarrenal, que é uma glândula que fica acima dos rins. E essa glândula da suprarrenal, ela começa a liberar cortisol e adrenalina no sangue. Isso é o que vai acontecendo durante o gatilho do estresse. Com isso, nós temos alterações que acontecem no nosso organismo durante esse estresse que é estimulado no nosso cérebro. Então, o que pode acontecer? É claro que algumas pessoas interpretam de um jeito. Eu estou falando da questão dos sintomas. Existem pessoas que sentem de um jeito e existem pessoas que sentem de outra forma. Em umas pessoas os sintomas são menores, em outras pessoas os sintomas são avassaladores. Sim. Enfim, quando eu tenho essa recepção da amígdala, estimulou a suprarrenal, liberou cortisol e adrenalina, automaticamente eu tenho, como eu estou nesse momento sob o estresse, né, de estar falando com a Isabela, a minha boca ela fica sem saliva. Há uma diminuição de saliva. Também, ao mesmo tempo, no meu coração, vai ter o aumento da frequência cardíaca. Com isso, a pessoa ela começa a ter taquicardia, palpitação, aquela sensação de um incômodo no peito, parece que tem algo que está fora do ritmo. As pessoas reclamam muito, e ainda é um dos sintomas mais frequentes. Como também, esse aumento da frequência cardíaca pode aumentar também a pressão arterial. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu estou nervosa, ou está acontecendo isso comigo, estou muito angustiado, e a pressão sobe naquele momento, porque o fator de estresse estimula cortisol, adrenalina, e com isso o organismo ele responde de um jeito. Na mesma forma, e também é um sintoma muito frequente, há o aumento da frequência respiratória. Então a pessoa ela fica com aquela respiração mais curta. O pulmão parece que não está expandindo. Você puxa o ar e parece que o ar não completa. Não é uma doença pulmonar, mas é o seu organismo reagindo a uma reação de estresse. Além disso, nós podemos ter o aumento da temperatura corporal. Existem pessoas que podem manifestar na pele. Já viu quando a pessoa leva um susto e ela parece que fica branca, esquálida, e você fala assim, nossa, minha filha, onde você foi? Que susto que você levou, que você está tão assim, parece que está sem vida, né? Então acontece que o sangue que estava na pele, nos músculos, eles fazem uma retirada, diminui o fluxo sanguíneo naquela região e automaticamente vai para regiões onde necessita de um aporte sanguíneo maior, porque o coração está a todo tempo batendo mais, com a frequência mais acelerada. Existem algumas pessoas que também manifestam sintomas gastrointestinais. Existem pessoas que têm vontade de vomitar, existem pessoas que a gente chama de dispepsia, parece que está empazinado, outras pessoas perdem o apetite, outras pessoas aumentam o apetite, outras pessoas têm diarreia. Às vezes, eu lembro, me recordo, quando eu fazia piano num conservatório, e na época da prova, que de 6 em 6 meses, vinham os júris, né, para poder avaliar. E eu lembro que naquele dia, era um dia angustiante. Eu ficava olhando, hoje eu entendo que as pessoas estavam lá no banheiro por causa da ansiedade, da angústia, aquele estresse, é um dia muito estressante. Porém, as pessoas, cada pessoa reage de um jeito. Eu, naquele momento, como hoje, a minha reação ao estresse geralmente é boca seca, taquicardia e essa respiração ofegante, até aliviar. Mas existem pessoas que reagem de uma forma diferente. Tem o aumento do suor das mãos, dos pés e falei da frequência respiratória, falei do pulmão, que aumenta a frequência da frequência respiratória do pulmão, do coração, que aumenta a frequência cardíaca, da temperatura também. Mas e aí, é o seguinte, as pessoas, para a gente chegar num consenso e entender o que é o estresse agudo e o estresse crônico. Ótimo. O estresse agudo é esse momento que nós estamos aqui falando para inúmeras pessoas,
e falando sobre como é o estresse reagindo. Então, mas o meu organismo está reagindo de uma forma. Então, esse momento, o meu organismo está reagindo de uma forma aguda. Então, é um episódio onde dura minutos, horas. A pessoa, às vezes, não tem ansiedade, mas ela vai fazer uma prova de trânsito. E chega lá na frente, 3, 4 dias depois, ela começa a perder o sono, tem essas sensações de palpitação, essas sensações de aumento da frequência respiratória. E existe o estresse crônico, que é aquele estresse onde a pessoa tem esses sintomas que eu disse para vocês, só que esses sintomas eles perduram por semanas, meses. Então essa é a diferença entre o estresse agudo e o estresse crônico. E o organismo ele age dessa forma. Se você não combater esse estresse que está sendo prolongado por semanas, automaticamente lá na frente o futuro daquilo, dependendo da causa, no caso o burnout, a profissão, a pessoa entra no processo de esgotamento. Doutor, pera lá. Vou fazer uma pausa aqui para todo mundo que está chegando. Nós estamos falando de um assunto de extrema importância, é o famoso de utilidade pública. Né? Por que é importante? Só a gente fazer uma pausa aqui, doutor. Você explicou brilhantemente sobre o que é o estresse, o que ele causa no nosso organismo e a diferença do estresse agudo e do estresse crônico. E aí alguém que está aqui nos acompanhando pode falar assim, ah tá, mas o tempo inteiro nós podemos estar vivendo sob situações de estresse. Vai depender muito da sua saúde mental, do seu estado emocional. Você pode reagir diante de pequenas situações como você reagiria diante de grandes problemas. Quando a gente está descompensado, quando a gente está muito cansado e exausto, coisas pequenas se transformam em grandiosas. É por isso que a gente fala, né? Fez tempestade num copo d'água. Para quem? Porque para aquele que está fora de um corpo exausto, ele pode até analisar que aquilo é exagero. Mas para aquele corpo, doutor, que já tentou se reequilibrar de todas as maneiras, sim, as reações podem ser coerentes, o estado emocional vai para a cucuia, né? O nosso sistema nervoso dispara. Estou trazendo esse elemento, doutor, queria saber a sua opinião, por quê? Porque antes nós tínhamos situações que podiam gerar estresse de forma reduzida, né? Lá na época das cavernas, quando a gente encontrava um mamífero maior do que nós, opa, e agora? Eu vou lutar ou vou fugir? Mas agora a gente se sente ameaçado o tempo inteiro. Por informações, por imagens, dependendo da cidade em que você vive, violência, as crises financeiras, ou seja, a gente está sob ameaça o tempo inteiro. E aí, doutor, essas ameaças, por menores que elas pareçam, elas também podem provocar toda aquela consequência do estresse no corpo? Sim, olha só. Igual eu disse, se for um episódio, algo muito momentâneo, eu vou ter essas reações. Claro que ou intensas ou não. Porém, se todos os dias eu for estimulado, se todos os dias eu viver sob pressão, sob martírio ou sob angústia, o tempo inteiro sendo lembrado que eu tenho que fazer algo, a pessoa ela tem que produzir, então ela fica numa cobrança, porque existe a empresa cobrando e existe também o neuroticismo, que faz parte da própria personalidade da pessoa, que faz com que ela adoeça. Porque o burnout, o cara ele adoece, não é porque ele é um péssimo profissional. Ele está, talvez, um péssimo profissional, mas ele já foi um funcionário do mês. Ele foi aquele que foi o primeiro a chegar, o último a sair, aquele que abriu mão do horário de almoço, aquele que abriu mão de estar com a família, de ter o seu final de semana, de fazer caminhadas, de cuidar da saúde. Ele adoeceu porque tanto ele não soube administrar, então ele ficou naquele neuroticismo, eu tenho que produzir, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que bater meta. Já está chegando no final do mês, eu não cheguei, não consegui bater a meta que a empresa pediu. Né? E também a empresa injetando estímulo, né, gatilhos em cima dele,
automaticamente aquele cara está vivendo o tempo inteiro sob estímulo. E essa reação do estresse vai ficando crônico, ou seja, vai cronificando o estresse no organismo dele. Então é cortisol o tempo inteiro, noradrenalina e automaticamente toda essa descarga de sintomas. Só que existe, quando a pessoa já chega no burnout lá na frente, onde ele está completamente exausto, ferido, cansado, sem ânimo, desanimado, procrastinando, esse cara ele já não tem mais esse aporte de cortisol, de noradrenalina, porque isso abaixa. A própria suprarrenal ela não consegue mais injetar cortisol e adrenalina para responder aos estímulos. Então é automático esse processo. Então se você não cuidar, automaticamente o seu organismo não vai começar mais a reagir. Aí você entra no processo de exaustão. Eu até separei aqui atrás para a gente um gráfico para explicar desde o momento onde o cara está em inércia, ele está naquele estágio onde ele não está trabalhando, até o momento que ele entra no trabalho, até o momento que ele chega em alta produtividade e o momento que ele entra em burnout. Vamos ver? Gente, nós estamos aqui nessa noite de sábado trazendo esse assunto que afeta todos nós de alguma maneira. O Dr. José Fernandes é uma referência, o livro do doutor é espetacular, né? Carinhosamente, Dr. Burnout, né? Doutor, e veja, estamos falando sobre contextos que podem fazer parte da sua vida, já fizeram, estão fazendo ou ainda podem acontecer. E tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. Então vamos lá, doutor, mostra esse gráfico para depois falar sobre o que nós podemos prevenir, então, o que nós podemos fazer para não ser tão impactado com as situações que podem nos causar estresse. Vamos lá. Justificando por que eu quis fazer isso de forma de gráfico, de desenho, isso é para deixar claro para as pessoas que estão pegando informações não condizentes na internet, para a gente entender por que as pessoas estão confundindo, por que os profissionais eles estão errando na hora de entender o que é o burnout, se existem outros tipos de burnout. Então, esse caminho é essencial. Vamos lá. Esses dois caras, Yerkes e Dodson, eles são grandes estudiosos do desempenho humano sob estresse no trabalho. Então, no gráfico, nós temos a cartesiana do estresse. Então, quanto mais vai andando para frente, mais é estresse injetado no cara, no trabalhador. E também a questão do desempenho. Então, quanto mais vai subindo aqui, mais vai aumentando o desempenho. No caso, aqui no início, nós temos uma pessoa, um exemplo, o cara está desempregado, ou o cara está naquele momento, né, que vai começar na empresa, enfim. Ele está no momento de, vamos dizer assim, tédio. Ele está numa inércia, onde ele não está sendo cobrado, o máximo que pode acontecer é ser cobrado pela família ou tal, ou está numa fase de transição. Porém, na hora que ele entra na empresa, em todas as empresas, existe um momento onde o cara é meio café com leite, né? Ele está aprendendo como é que é o desenvolvimento da empresa, como é feito o pagamento, como é feito as consultas de crediário, como numa loja, um exemplo. Ou ele está tentando entender a organicidade empresarial. Oi? Adaptando. Está se adaptando. Só que chega um momento, geralmente ali 15 dias após o início do cara na empresa, a empresa ela vê lucro. Ela precisa de lucro para manter o emprego desse cara, como também das outras pessoas. Então é claro que ela vai exigir, ela vai começar a injetar nesse cara, depois que ele passa por essa maré de, vamos dizer assim, de adaptação, e esse cara ele começa a perceber o estresse. Então, se a gente observar, a linha do estresse ela vai andando para frente. E todas as vezes que ela vai andando para frente, vai aumentando o desempenho desse profissional. Isso. E o profissional ele vai fazendo o quê? Estou agradando ao chefe, vou produzir, cada vez mais vou produzir, até o momento onde ele chega no ápice. Porque aquele momento é onde a empresa fala assim, agora sim, esse cara está produzindo como a empresa precisa. Esse é o cara
que vai ser o cara do mês da empresa. Ele está batendo metas, ele está conseguindo fazer tudo que a gente precisa. Se eu peço um favor, esse é o cara, é o primeiro a fazer. Ele não nega nada. Ele não sabe dizer não. Ele simplesmente faz. Ele é um profissional exemplar. Então, quando o cara chega aqui no ápice, ele é o funcionário padrão. Excelente, doutor. Porém, o problema acontece quando esse profissional padrão, ele tenta manter os recursos dele e da empresa, né, que o impulsionam a produzir, e as demandas da empresa sobre o trabalho dele. Só que esse cara, ele vai mantendo. Claro, ele mantém 3 meses, 6 meses, 9 meses. Existem pessoas que ficam anos, 2 anos, mas existe um momento onde ele começa a mascar. É igual aquele carro que está bem na reserva e vai acabar a gasolina. Ele começa a dar aquela mascada. E você vai apertando o acelerador e o carro não anda. O carro não dá o disparo para continuar seguindo em frente. Aí é um momento onde entra a fadiga, a dificuldade com o sono. Exato. Ele começa a ter esquecimentos. Ele começa a acordar com a sensação de não ter dormido. Gente, mas eu dormi 12 horas essa noite. Às vezes ele dormiu a noite inteira. Botou um remedinho. Sabe um negócio curioso que eu tenho repetido bastante? A diferença entre cansaço e exaustão. Posso falar? Pode, claro. Pode trazer? Vocês que estão aqui nos acompanhando, obrigada, tá, por estarem escolhendo esse nosso conteúdo, né, numa noite em que tem tanta gente fazendo tanta coisa interessante, produzindo tanto conteúdo bom. Quando você está cansado, você descansa e volta para o seu estado adequado. Quando você está exausto, você descansa e continua cansado. Então, quando você está cansado, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. São situações totalmente diferentes, né, doutor? Isabela, eu uso uma brincadeira para falar com os meus pacientes. Cansaço, você vai a Búzios, passa o final de semana e tá tudo bem. Exaustão, não. Exaustão, você vai a Búzios, você não vê nem graça no passeio. Porque você fica pensando que isso não é numa quinta-feira, mas você passa de quinta a domingo pensando que segunda-feira eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estar disponível para a empresa. E eu não quero voltar para a empresa, porque a empresa já não está me realizando mais como profissão, como lugar de encontro. Sim. E nesse gráfico, doutor, que você colocou, adorei tá, o exemplo de Búzios. É isso mesmo. Pode ser Búzios, pode ser qualquer lugar, tá, gente? Qualquer lugar. Você perde a libido da vida. Libido não está relacionado só a sexo. Libido está relacionado ao seu entusiasmo pela vida. E uma pessoa exausta, quando já chega ao burnout, ela não tem mais libido pela vida, ela não tem mais entusiasmo. E aí, se a gente quisesse aprofundar um pouco mais, entusiasmo é Deus dentro. E é por isso que muitas pessoas em burnout têm ideias suicidas. Porque ela está tão ausente de si, ela não tem mais entusiasmo, que ela pensa em se livrar da vida, mas a gente já sabe que pessoas com ideias suicidas não querem se livrar da vida, querem se livrar de uma dor. E nesse caso é uma dor que já é crônica e por longos períodos. Esse seu gráfico, doutor, eu imagino como se fosse uma maratona. Então, assim, o sujeito ele correu a maratona, aí ele ganhou a maratona. Ao invés de ele descansar para a próxima maratona, não, ele já emenda outra maratona. E aí é claro que o corpo vai pifar. Então, nós estamos falando aqui, gente, entendam muito bem, é caminho do meio. O trabalho não é o problema, é o excesso de trabalho. O descanso não é a única solução, mas a falta de descanso pode se tornar um baita de um problema que te leva à exaustão. Então, é reconhecer o tempo de recuperação. Né, doutor? Como tudo tem. A natureza tem um tempo de recuperação.
Por que existem 4 estações? Porque entre uma e outra há a essência da recuperação da própria natureza. E nós não estamos respeitando a nossa natureza, doutor. Não é? Verdade. Ô, Isabela, eu me recordo do meu primeiro episódio de burnout, em 2012. Uau. Eu me formei em 2011 em medicina e por eu ser TDAH, super hiperativo, impulsivo, com milhões de sonhos, a cabeça assim, turbilhando de ideias, porque eu sou essa pessoa criativa, só que às vezes eu pego coisas demais e eu não consigo abraçar todas elas da mesma maneira. As que ficam mais próximas do peito eu consigo levar, só que as que ficam próximas à mão, distantes do peito, eu não consigo segurá-las e elas vão. Em 2012, eu estava trabalhando, recém-formado em medicina, em 5 plantões de 24 horas por semana e um de 12 horas. E assim eu permaneci por mais de um ano. Naquele momento, mas é porque quando a gente que é confeccionado pela indústria da faculdade de medicina, a gente não é criado. Estou falando em 2011, a realidade de 2011, eu entrei em 2005 na faculdade. Quando a gente é criado numa indústria que leva a pensar como computadores. O paciente tem febre, tem dor de cabeça, é sinusite, tem isso, isso, isso e aquilo. Você não consegue enxergar as nuances do psicológico. E eu não dava valor a isso. Foi um momento onde eu comecei a perceber, eu sempre fui um cara extrovertido, comunicativo, de chegar no plantão, oi gente, beleza, de comprar pizza no final do plantão para todo mundo, vamos comer juntos, tudo era festa, tudo vira um evento. E sempre foi assim, porque é a minha personalidade ser comunicativo dessa forma. Só que chegou um momento onde eu comecei a ter desavenças no plantão. Agressivo. Por quê? A minha Isabela, eu tive muita sorte. Foi Deus purinho na minha vida, agindo e cuidando de mim. Porque como eu tinha começado como acadêmico nesses hospitais, então, durante os últimos 2 anos de medicina, eu estava lá como acadêmico e todo mundo já me conhecia. E o meu primeiro ano de medicina, como médico, eu também estava lá. Quando eu comecei a ficar agressivo, irritado, pavio curto, as pessoas, os meus pacientes, começaram a perceber, agressivo que eu falo, gente, nas palavras, tá? As pessoas, os meus pacientes que me amavam, que gostavam de ir lá e procuravam o dia do meu plantão para serem atendidas por mim, elas começaram a falar, doutor, você está precisando descansar, hein? E eu, é verdade, tem que descansar, tem que dormir. Depois. Só que no plantão, depois eu descanso, depois eu vou para Búzios, depois eu relaxo. Só que no plantão, a característica do meu organismo, eu não funciono bem em plantão, porque eu não funciono bem perdendo noite de sono. E lá no plantão, eu dormia às 2 da manhã, acordava às 2h30, 3 horas voltava a dormir, daqui a pouco eu era a noite toda picada, durante o dia, 120 atendimentos por dia. Não tem como ter qualidade de vida. O investimento que era só o quê? A reserva que existia, porque não teve reserva nova para poder gerar todo o movimento de sustentabilidade, que é a produtividade sustentável que você defende, que você inaugurou no Brasil, falando sobre isso, né? E naquele momento, eu fui decaindo, até o momento onde eu me vi dando voz de prisão para uma mulher que chegou histérica no hospital. Eu estou falando isso do fundo do meu coração, eu estou até emocionado em falar disso, porque eu amo a minha profissão, eu não me vejo em absolutamente nada diferente da medicina. E naquele momento, as pessoas que trabalhavam comigo falaram assim, Zé Fernandes, calma, cara, a pessoa só chegou estressada. Porque na hora que essa paciente chegou com a família, eles começaram, eu estava atendendo naquele momento, desculpa, peraí. Tome sua água. Doutor, eu estou vendo os comentários enquanto você fala e eu quero só pontuar 2 coisas. Alguém aqui, eu só não consegui pegar o nome, quando você falou sobre impaciente.
O nosso corpo, depois de todo esse cortisol que o doutor explicou, ele vai tentando te devolver equilíbrio. E você não está fazendo parte. Então, ele está tirando energia de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro, até que você fica mais impaciente, mais pavio curto, porque não tem mais energia. E aí, o próximo passo é o isolamento. E eu vi alguém aqui me escrevendo, eu estou agressiva e agora estou me isolando. Sim, é este o caminho. Você vivendo períodos de estresse crônico, sem pausas suficientes para recuperação, ou por ilusão de que nada vai acontecer, ou porque realmente não tem condições, e aí tem vários elementos que a gente pode depois aprofundar. Você vai acumulando problemas de saúde, porque aí, doutor, quanto mais cortisol no corpo, menor a imunidade. Exatamente. Começa tudo escada abaixo. Exato. Ou seja, sim, se você está acumulando problemas de saúde, se sua necessaire de remédio está ficando cada vez maior, e você ainda acha que o que nós estamos falando é frescura, essa conversa ela vai salvar a sua vida, se você quiser, né? Pensar assim. Então, depois da impaciência, do pavio curto, doutor, eu só queria trazer aqui que a moça falou, vem um período de isolamento, pode acontecer depois outras coisas, mas eu prefiro nem continuar, porque nós podemos prevenir agora. Tá? Se você está se isolando, se você já está se tornando uma pessoa intolerante, agressiva, provavelmente você está sem tempo de se incluir na própria agenda. E uma pessoa exausta, ela não vê graça, não vê esperança, e aí é um caminho muito ruim, né, doutor? Queria só trazer esse ponto para que você volte, então, para aquele momento do seu plantão em que você ficou muito irritado e aí as pessoas foram ali tipo, Zé, foi só uma situação. O que aconteceu depois? E aquilo foi um ponto emergencial na minha vida, porque naquele momento eu estava fazendo a especialização e ao mesmo tempo estava dando aquela quantidade de plantões. A conta não ia bater de jeito nenhum. Atendendo 100 pacientes por dia, 120 pacientes por dia, a medicina fast food ela nunca funcionou. Mas aquela pressão de que você abre a porta do consultório e quando você olha no corredor, tem mais 20 pessoas te esperando, você se sente pressionado a resolver o problema delas o mais rápido possível, porque não é uma sensação de ficar livre daquilo, mas a sensação de alívio para as outras pessoas, porque essa é a versão que eu sentia. O plantão, quando eu entrei no plantão, tinha 80 atendimentos dia, 60. Mas devido a esse cuidado que eu sempre tive com os pacientes, de quase virar da família, eu nunca consegui muito diferenciar, porque como eu sou de cidade pequena, filho de pastor, a gente está acostumado a aglomerar todo mundo, né? E aceitar todo mundo. Não, vem cá, eu vou resolver seu problema. Não, vem cá, eu vou arrumar o seu remédio. Compra remédio para o paciente. Isso sempre aconteceu. Então, essa dificuldade de organizar demanda e recursos sempre foi difícil para mim. Porque na minha casa, domingo, na hora do almoço, almoçavam 20 pessoas, 15 pessoas, pessoas que não eram nem parentes, mas era comum isso acontecer na casa do pastor. Enfim, e aquilo foi o grande estopim na minha vida para essa questão da percepção do burnout. Ali eu comecei a mudar a minha rotina. E nesse período eu engordei 20 quilos. Isso foi lá em 2011. Num segundo momento, lá em 2016, 2017, eu terminando o meu mestrado, só para as pessoas entenderem como eu não consigo terminar algo para pegar outra coisa. Eu, nesse processo, nesses últimos 10 anos de formado, eu estou na minha 11ª especialização. Eu já fiz neurologia, psiquiatria, neurociências, auditoria médica em saúde, terminando neuropsicopedagogia, que tem a ver com a minha área, porém só nessa questão assistencial. Estou terminando medicina integrativa no Albert Einstein. Tem várias outras. Porém, e estou no doutorado. Então, eu sempre fui de acumular funções. Quando lá em 2017, que eu estava terminando o mestrado, acordando às 4 horas da manhã todos os dias para ir para o trabalho, atender uma imensidão de pessoas, não tinha como dar errado, não tinha como dar certo, novamente. E eu acabei caindo de novo no processo de burnout. É o segundo episódio.
Naquele momento, eu não esperei ficar irritado com as pessoas, sabe? Agressivo em palavras. Mas aquilo virou, eu acabei engordando 40 quilos. Então, um Você cara que terminou a alimentação faculdade com... Oi? descontou toda a sua insatisfação na alimentação. Na alimentação. O cara que terminou a faculdade com 90 quilos e se vê em 2017, 2018, porque na realidade eu ganhei 20 quilos a mais no primeiro burnout e não perdi. Depois eu ganhei mais 40. Então eu cheguei a 160 quilos porque eu não soube administrar o estresse. E aí que veio o meu momento de cura, que foi quando eu escrevi o livro, né? E eu fiquei naquele impasse, se eu contava ou não sobre a minha vida, e eu não consegui liberar isso em forma de texto no livro sobre a minha vida. Eu só fiz o apanhado das informações que haviam no mundo, fiz a leitura de artigos e coloquei no livro. Mas eu espero em um momento fazer uma segunda situação, ou um segundo livro, enfim, e colocar sobre a minha vida, que eu acho que hoje eu já perdi o medo de falar. Igual essa questão de você ser ríspido com o paciente, eu tinha medo de falar sobre isso e ser mal interpretado, entende? E como isso foi o ápice da minha do meu burnout, meu primeiro burnout, eu não tinha como tirar ele, né? Esse sintoma, esse ápice, onde eu tive o reconhecimento, onde eu tive um insight que eu não estava legal. Então, todo esse processo leva a gente a perceber o seguinte: se não houver equilíbrio, a conta não vai bater e você vai adoecer. E graças a Deus, eu reconheci isso antes da profissão, do amor pela profissão sair da minha vida. Isso foi, assim, o mais importante em mim. É o que eu agradeço a Deus todos os dias, que esse amor continua. E de acordo com que o burnout ele vai saindo da vida da gente, ele vai indo embora, deixando espaço para o amor entrar, o amor volta a crescer, né? E se expandir. Mas quando o burnout ele é tão intenso que ele consome tudo, automaticamente não tem mais amor. Existe uma necessidade de manutenção naquele trabalho, porque você precisa produzir para poder viver, né? Doutor, eu fico emocionada com o seu relato, porque como você falou, né? Ó, a Viviane também está emocionada. Você é um médico, fez mais de 10 especializações, é apaixonado pelo que faz e você só engrossa, valida, ratifica ainda mais as minhas pesquisas. Pessoas que vivem contextos de burnout são comprometidas, responsáveis, amam o que fazem e são idealistas. Né, doutor? Quando você ideias e tal, criatividade, na verdade nós somos idealistas. Né? Quando você fala, eu tento fazer mais do que eu posso, é querer contribuir com o seu talento em mais contextos do que você é capaz de estar. Mas veja, olha, a Carla está dizendo, eu também sempre gostei do que faço. Veja, tanto eu como o doutor, nós não mudamos de profissão. Né? O doutor continua médico, eu continuo jornalista. Muitas pessoas que viveram seus burnouts como jornalista e hoje não é que não querem voltar para o ambiente de jornalismo, não conseguem formar um raciocínio. Não conseguem formar um raciocínio. Então, por isso que quando eu falo burnout é um freio, não é um fim, depende de como você também vai deixar a situação chegar. Então, doutor, o seu depoimento ele é emocionante. Que bom que você não desistiu e que bom que agora, espero, você esteja respeitando mais os seus limites. Você consegue agora se incluir mais na própria agenda? Um doutorado e especializações e tudo mais? Então, Isabela, o que eu fiz com o meu tempo? Eu trabalhava, mesmo depois de sair do plantão lá em 2012 e entrar para a área da especialização, onde eu passei a dormir em casa, porém eu não tinha colocado freio, né, do tanto de paciente atender no dia, então eu acordava cedo demais e chegava em casa tarde demais. Eu saía de casa e meu companheiro estava dormindo. Quando eu chegava, ele estava deitado me esperando ou ele estava dormindo porque cansou de me esperar. Sim. Né?
Eu tive a sorte dele não me abandonar, mesmo estando eu tão ausente, né? Eu passei a não trabalhar mais aos sábados e domingos. Eu botei um limite de pacientes por dia. Hoje eu atendo no máximo 15 pacientes por dia. E olha que a minha consulta dura 45 minutos. Então, só que como são 10 consultas e 5 revisões, então automaticamente isso meio que se fraciona no tempo. Vai equilibrando. Vai quebrando. E sabe qual era o meu maior medo? De não... quando eu dissesse não na agenda, ó, não pode marcar, não pode deixar ultrapassar, somente em último caso de emergência. É claro, neurologista, o paciente teve um AVC, eu tenho que receber meu paciente, o paciente precisa de ajuda naquele momento, senão eu vou perder a qualidade de vida dele e a chance de recuperar o meu paciente. Eu também tenho essa noção. Só que o medo de perder, porque eu sou muito vaidoso, os médicos são muito vaidosos, sabe? É uma profissão que mexe com o ego, mexe com o elogio. Se chegar no plantão, chegar no ambulatório, todo mundo quer falar com o Zé Fernandes. Isso é gostoso, isso vai alimentando cada vez mais e vai tirando o seu olhar do foco, que é cuidar de pessoas, mantendo a sua saúde mental. Você passa a somente dizer sim, não pode encaixar mais um, pode vir o outro, não, tá passando mal, pode vir. Quando você vê, você não tá mais levando a profissão. É ela que te empurra. Então, eu tenho aprendido dia após dia. Fiz uma cirurgia, uma gastroplastia endoscópica para poder perder peso. O meu sono melhorou consideravelmente. Eu tive que fazer adaptações. Só para você entender o quanto eu sou intenso em tudo que eu faço, eu me recordo, quando eu comprei o seu curso, Produtividade Sustentável, vários momentos das aulas você mandava a gente parar para respirar. 30 segundos. Isso. Então, você sempre fazia, todos os vídeos tinham um momento assim. E naquele momento, isso foi 2018? Acho que foi 2018 ou 2019? 2020. Foi um momento de, assim, onde eu falei, não, tenho que passar para todo mundo o que é o burnout. Você olha na literatura brasileira, não tinha nada. Hoje tem pouca coisa, não tem nada de constante para gente. E você falando daquilo, eu falei, gente, desculpa, Isabela, naquele momento eu falava, eu duvidava, eu falei, gente, será que isso funciona mesmo? Até o momento onde eu comecei a pesquisar, a entrar na questão de meditação, a entrar na medicina integrativa no Albert Einstein, onde eles falam de prescrição verde, eles falam de momento com a natureza, quanto tempo que você tem que ficar com a natureza para você se sentir bem, para alívio do estresse. A questão da respiração hoje faz parte do meu dia inteiro. A cada 2 pacientes eu paro 3 minutos para respirar. Então a vida foi tomando outro sentido, sabe? Eu estou falando isso como uma forma tipo, de gratidão, porque tudo isso que foi transformando a minha vida, isso, olha gente, eu estou falando como um médico que não acreditava na saúde mental como eu acredito hoje. Hoje a saúde mental para mim é o carro-chefe da minha vida, é como eu direciono todos os aspectos da minha vida. Mas como eu estava, existem milhares. No Brasil nós temos 400 mil médicos. E eu me atrevo a dizer que mais de 350 mil, ou seja, mais de 75% não tem essa linha de raciocínio humanizada, de acreditar que a pessoa tem que transformar. Muitos pacientes meus foram afastados pelo burnout, chegava lá no perito do INSS, o cara virava na cara dele e falava, olha, você não está querendo trabalhar, cara. Então, por favor, volta para o trabalho ou pede demissão. Essa que é a verdade. É isso que é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? Por isso que nós precisamos, doutor, unir forças para a educação em saúde. O letramento do burnout, o letramento da saúde mental é fundamental para todos nós. Então, educação em saúde é você, como eu gosto de dizer, tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. Por isso que a informação empodera, mas aí é a informação correta.
né? E aí, doutora, eu vou aproveitar nesses últimos 9 minutos, eu quero saber a sua opinião. Porque eu gravei um vídeo essa semana, tá lá no meu YouTube, sobre tipos de burnout. Não vou falar o que eu falei lá, porque eu entendo que saúde mental é um ambiente em que nós podemos discordar, se for o caso, concordar, se for o caso, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o que eu tenho lido por aí, burnout materno, burnout parental, burnout emocional. Existem tipos de burnout, doutor? Não existem nenhum tipo de burnout que não seja o burnout profissional. Entenda o seguinte, o que a OMS ela fez? Ela entendeu as características do burnout, que não deu nem tempo da gente falar sobre ele, que é a exaustão, a despersonalização, que é a frieza no trato, e a questão do insight, de não se sentir pertencente. Ela entendeu que deveria ter um peso maior, mas como não haviam critérios que a jogassem para dentro dos transtornos de humor, então isso a gente ainda fica claro para a gente que ainda não é considerado doença e sim um fenômeno ocupacional. Isso já deu uma luz muito grande para a gente. Porém, Isabela, isso é uma visão minha. Isso até agora foi a visão da OMS e é a lei que a gente usa no consultório. Porém, dentro do consultório, com as minhas pesquisas para fazer o livro, o que eu entendi? Se a gente trocar a palavra profissão... Voltou? Voltou. Se a gente trocar a palavra profissão por função, a gente consegue abarcar outras coisas. Exemplo, uma mãe de autista, ela passa como plantonista 24 horas com aquela criança. Uma mãe de trigêmeos, ela fica 24 horas com aquelas 3 crianças tomando conta. Eu imagino o seguinte, uma mãe está no shopping, se ela descuida uma coisa, o menino some. Então, é como se ela fosse uma cuidadora, só não tem carteira assinada, entende? Mas ela tem a função de cuidar Sim. do filho. Sim. E a gente sabe muito bem que teria uma outra palavra. A responsabilidade de cuidar de um filho autista é uma responsabilidade demasiada. Porque a pessoa acaba não recebendo apoio da família, não recebe apoio às vezes do marido, não recebe apoio da sociedade, e aquela pessoa segue sozinha, ela e o filho, e às vezes o médico. Entende? Então, pela OMS, só relacionado à profissão. Mas o que eu quero dizer que, no meu entender, daqui a uns anos, nós vamos ter o burnout relacionado à maternidade, o burnout relacionado à questão da família, quando um filho cuida de um pai com Alzheimer, que abre mão da profissão para cuidar exclusivamente daquele pai, ele pode adoecer por cuidar daquele pai e viver 24 horas, anos a fio, sem folga, sem 13º, sem férias, sem absolutamente nada e às vezes sem dinheiro, ele sobrevive ali cuidando do pai. Eu já recebi relatos no consultório, Isabela, de pessoas que falam assim, doutor, Deus vai me castigar. Eu falo, meu Deus vai te castigar por quê? Aí ele fala assim, porque eu não suporto mais cuidar do meu pai. Aí eu falo assim, eu começo a analisar e ver um contexto. Você vê que o burnout, a estrutura desse estresse crônico acontece exatamente daquela forma, sabe? Só que a gente não pode ainda colocar burnout materno, burnout familiar, burnout no matrimônio. Não pode. Porque a gente tem que seguir a OMS. Mas eu acho que lá na frente, daqui uns 5 anos, nós vamos ter mais estudos, mais coisas que vão ajudar a levar isso para frente. O que nós vamos precisar, doutor, é de legislação. Então, que fique bem claro o meu respeito, inclusive, por todas as pessoas que estão exaustas. Mães, pais. Por quê? Demorou muito tempo para os direitos do trabalhador serem reconhecidos e termos um nome, uma classificação.
E por que eu falo de legislação, doutor? É porque se ainda há dúvida na diferença entre cansaço e exaustão, onde eu quero chegar? Nós não podemos banalizar o burnout. Eu falei sobre isso no início de 2020 com o diretor da revista Saúde na época, Diogo Sponchiato. Lá atrás, eu já estava vendo já um movimento meio estranho de burnout, de burnout, aquilo. Eu falei assim, ó, nós não podemos banalizar o burnout. Uma coisa é um cansaço, a outra coisa é um esgotamento, a outra coisa é um diagnóstico de burnout. E está relacionado a um trabalho. Então, mães, imagina, eu tenho um bebê de 9 meses. Sim, eu estou muito cansada. Mas eu não estou em burnout. Eu sei, conheço mulheres que estão exaustas, mas não estão em burnout. Por isso que o diagnóstico é clínico. Né? Não é a vizinha, não é ninguém que vai te dar. Então, quem está aqui nos acompanhando, primeiro é você com você. O que você está se negligenciando? Né? Se você estivesse deixando para depois, exames para depois, se você não considera a importância do seu sono, da sua respiração, do seu lazer e dos seus momentos com a família, não vai adiantar eu falar, o doutor falar, o Papa falar. Percebe, doutor? Nós estamos falando de coisas muito essenciais para a nossa saúde integral. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem não respira de forma coerente, não pensa, não reage de forma coerente. Então, eu gosto de falar isso, doutor, porque senão são aquelas pessoas que contratam um personal trainer e não quer subir um lance de escada. Né? Quer fazer meditação, tá, beleza, então eu vou prevenir o burnout, vou fazer meditação. Se você não toma consciência que o seu tempo de banho é necessário, que o seu sono deve ser a parte mais inegociável da sua vida, sabe, doutor? Então, a gente tem que voltar um pouquinho alguns passos para que cada um, como eu falei no início da nossa conversa, tire suas próprias conclusões. Senão a gente vai ficar falando e vai banalizar um problema sério. E sim, com o tempo, com mais pesquisas, com mais dados, com mais educação em saúde, nós podemos ter outras classificações, mas a gente também não pode banalizar, né, doutor? Só eu e você sabemos. Eu vivi 2 burnouts. Eu sempre falo que o segundo é pior que o primeiro. O seu foi pior que o primeiro? O segundo? O primeiro foi o pior. Foi pior? Agora pensando, o primeiro foi pior porque a parte externa foi mais caótica. Mas o segundo, eu fiquei com medo de perder tudo que eu já tinha conquistado. Sabe? Sim. Será que eu vou me sentir tão vazio que eu não vou querer mais usar esse mestrado, as minhas especializações? Sabe? Aquela coisa assim, gente, onde eu tô? Eu quero me achar aqui no mundo que eu construí e que eu investi tempo e estudo para chegar até aqui. Então, Isabela, eu entendo a preocupação e é exatamente isso, a forma como eu entendo. Porém, quando a gente tem que falar sobre por que existe o Janeiro Branco e Setembro Branco, é para a gente falar de saúde mental o tempo inteiro. Sim. Vai ter sempre algumas pessoas interpretando diferente? Sim. Mas se a gente observar um movimento em 2020 para o de hoje, as pessoas só falam de saúde mental na rede social. O tempo inteiro. Esse é um movimento positivo. O problema é a gente fazer algo que retire o empoderamento que nós conquistamos até aqui, né, com essa doença, porque hoje a culpa ficou dividida 50% 50% da empresa, 50% do funcionário. Um que não soube dizer a hora do não. E o outro que não soube como administrar o caos dentro da empresa. Se a gente banalizar, isso tudo vai por água abaixo e a gente Exato. perde. Muito. Hoje a gente vê todo mundo falando de medicina integrativa. Tem até shampoo integrativo hoje em dia. Olha só. A mesma coisa aconteceu com os coaches. A mesma coisa aconteceu com os coaches. Hoje as pessoas falam que é coach, a pessoa fala assim, o cara ele é um estelionatário. Vamos dizer assim, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando, uma coisa assim, uma colocação entre aspas. Então, se a gente não tomar conta, o negócio vai perder toda a valorização. E mesmo o burnout hoje, não estando dentro dos transtornos de humor, estando dentro como um fenômeno profissional, ele não perde o valor em relação a uma depressão,
em relação ao transtorno de ansiedade. Acho que caiu a internet da Isabela. Opa. Será que ela volta? Opa, caiu. Gente, então vou só terminar a minha fala. O valor do burnout, ele não perde em relação, ele não é inferior em relação às outras doenças. Porque quando estamos falando de burnout, nós precisamos entender que as pessoas podem ficar tão inválidas quanto a Isabela está voltando aqui pra gente. Vamos lá. As pessoas, elas podem ficar tão... Ah, voltou. Isabela? Estou aqui, doutor. É rapidinho. Já vou terminar, porque acho que também vai até cair a nossa live. Quando a pessoa fala assim, se não é doença, se não está igual lá no transtorno de humor, porque existem várias caixas de doenças na CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. Existem os transtornos de humor, que vem a depressão, enfim. Existem os transtornos de ansiedade, existe a caixinha dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, existem várias caixinhas. O burnout não conseguiu ser colocado ali no meio deles. Mas o burnout está lá na profissão. E da mesma forma como uma depressão, ela invalida o cara de fazer alguma coisa, ela tem que ser afastada pelo INSS, ou ela precisa de ajuda, o burnout também tem o mesmo sentido. Porque o burnout ele faz com que a pessoa entre num vazio existencial tão profundo, dá uma ausência de sentido na profissão, que ele não se vê mais pertencente àquilo que ele, igual como foi no meu caso, meu segundo burnout, 7 anos depois de formado, fazendo um mestrado, quase que eu não me sinto mais pertencente ao universo da saúde. Exatamente, doutor. Tem aqui o oficial está dizendo merece até 3 horas de live com esse assunto. Sim, é um assunto muito importante para todos nós, de alguma maneira. Eu estou aqui com o doutor já faz 1 hora. E vai ficar gravada, doutor? Vai ficar gravada, com certeza. Vai, né? Pronto, porque aí eu também quero compartilhar nas minhas redes para que mais pessoas assistam. Suas explicações foram ótimas e a gente pode marcar um segundo momento para a gente falar agora, né, aí sobre o burnout, sobre as consequências e o que a gente pode fazer para não ficar surtando diante de formigas, né? Vamos tirar uma foto, um print, para 2.300 pessoas. Eita, trem! Muito bom. Oi, gente, é muito bom ter vocês aqui sábado, 7h30 da noite. É muita honra, né, Isabela? Muito especial. E aí, doutor, eu acabei de ver aqui um comentário, ó, que eu vou encerrar minha fala com isso. Uma coisa, senhoras e senhores, é ter burnout. A outra coisa é você ser demitido por burnout. É um outro problema. Que eu vi aqui alguém, né, falando sobre uma situação muito parecida com a que eu vivi. Então, nós só conseguimos falar aqui sobre as consequências do estresse no seu corpo. O doutor fez aqui uma linha do tempo do gatilho que vai para a amígdala, para a suprarrenal, que libera cortisol, e aí o corpo todo, né, desacelera ou acelera, vai depender muito de cada característica, da característica de cada um. Então, comece a observar mais como você reage diante das situações, para que você também seja responsável pelas suas reações. Então, tudo pode causar estresse? Depende de como você se colocar naquela situação, né? Mas um fato pode trazer várias interpretações. Então, nem sempre uma mesma situação vai produzir uma consequência igual nas pessoas, isso que eu quero dizer. Então, é o autocuidado, é você fazer a sua parte e você só vai conseguir preservar a sua saúde mental se você dormir bem, se alimentar bem, ter seus momentos de higiene e seus momentos preservados de lazer e com a família. Se você achar que isso que eu falei é bobagem, marque uma consulta com o doutor, porque você já está num caminho muito grave. Não é, doutor?
com certeza. Mas depois a gente organiza o tema para um segundo momento, com uma questão, qual a terapia que deve ser escolhida, qual tipo de profissional, que é como se faz o tratamento, medicação, tem muito assunto aí pela frente. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com o seu público também e de dar esse sentido todo especial para essa live com a sua presença. Obrigado mesmo, tá? Como sempre, doutor, na hora certa as coisas dão certo, né? Hoje deu certo o seu convite, a Angelina dormiu, não chorou. Eu espero que todos que passaram aqui pela nossa prosa tenham absorvido alguma coisa para levar adiante. Obrigada pela sua confiança, doutor. Que bom que você está bem, colocando limites. Então, nós podemos continuar amando o que fazemos, podemos continuar trabalhando bastante, mas agora nos incluindo na própria agenda. Posso só encerrar com uma frase? Você Com pode certeza. vestir o seu trabalho, desde que você também vista o seu pijama. Simples assim. Gente,